Hoje eu vou revelar para você qual o valor exato de pensão alimentícia que seu filho deveria receber e para você pesquisar se realmente o valor que você está recebendo é um valor justo, um valor correto e se o pai também não poderia ajudar com um pouquinho mais. Porque nós vamos começar agora começo de ano e a gente sabe que despesa sobe, então o valor da pensão deveria subir também. Fica comigo até o final que eu vou passar dicas, segredos que eu só conto para cliente que é aqui do escritório. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender através de duas dicas. Mas antes eu queria dizer para você que eu escuto todo dia histórias de mães relatando várias desculpas, entre elas que o pai não tem dinheiro, que o pai vai arrumar um valor melhor para pagar, que o pai no próximo mês vai conseguir pagar o valor justo, mas nós sabemos que são só desculpas. Que por outro lado, a mãe, ao invés de ouvir e cair nessas desculpas, ela faz ao contrário. Ela corre atrás, ela dá seu melhor, às vezes ela tira do que ela tem para dar para o filho, mas isso pode ser melhorado e pode ser ajustado, onde eu vou explicar aqui agora através de duas dicas. Mas antes, eu sou o Dr. Felipe, eu sou advogado de família especialista em ajudar mães solo que às vezes não está tendo com seus filhos o mesmo estilo de vida do pai, com pensão mal ajustada, com guarda que não está sendo cumprida. Então, sempre que você quiser aprender dicas, novidades de direito de família, e sempre que você quiser dicas, novidades de direito de família, se inscreve no nosso canal e ative esse sininho. Por quê? Porque sempre eu vou te atualizar, sempre eu vou trazer novidades para você nunca mais cair em conto de pai e nunca mais você ter uma vida injusta com o seu filho. A primeira dica, que é um segredo que eu vou revelar agora, é você entender, mãe, hoje, como está sendo a necessidade do seu filho. Eu estou falando de despesa básica, porque muita mãe acredita que pensão é só alimento, é só comida. E isso é engano. Quando a gente está falando de pensão, a gente está falando de aluguel, a gente está falando de supermercado, de gasolina, de lanche, de toda despesa que você vem ter a ter, de toda despesa que você tem com seu filho diariamente e semanalmente e mensalmente. Por quê? Tudo que é pago por um deve ser dividido por outro. Mas o que eu vejo no dia a dia são mães que talvez não tenham essa clareza. E isso que eu estou falando agora é um potencial. Por quê? Se você tiver o relatório exato do que eu te disse, quando você for vir a pedir um processo judicial, eu tenho certeza que o juiz não vai fixar no mínimo. Porque ele vai considerar exatamente o que a criança tem de gasto. Então, mãe, se atente a esse detalhe que eu disse, porque que ele pode ser totalmente transformador na vida do seu filho, que é entender qual é a realidade e capacidade financeira desse pai. Por quê? Algumas mães têm esse medo, ou às vezes tem essa crença errada de que o pai que está desempregado, ou um pai que está ganhando pouco, ele não deve pagar pensão. Isso é um engano. O pai desempregado hoje, ele deve pagar um valor mínimo de pensão alimentícia, que eu vou falar daqui a pouco qual é o valor. Mas a mãe precisa quebrar essa crença. Por quê? A criança, ela não espera o pai arrumar um emprego para ela conseguir ter seu alimento. Então isso é um mito, mãe. Hoje, o juiz, ou o Poder Judiciário hoje, ele entende que toda criança tem uma despesa média. Toda vez que você escutar essa desculpa, não caia nela, porque isso é um mito. Mas como que eu vou saber então, doutor, qual que é o valor que o meu pai tem? Mas como eu vou saber então, doutor, qual é o valor que o pai tem que pagar de pensão de maneira exata? A gente vai para o pai primeiro no cenário de um pai desempregado. O pai que é desempregado e tem um filho, normalmente nos tribunais é fixado no mínimo o valor de R$ 455,40 e metade de despesa com farmácia, material escolar, dentista e uniforme. E é muito bom eu relatar sobre essas despesas extras, porque a gente está virando o ano agora e a gente sabe que um material escolar não é barato, um caderno, uma caneta, uma lapiseira. Então essa despesa, sim, deve ser dividida para o pai também, além da pensão. Agora, esse pai que é desempregado, para 2 filhos, ele deve pagar o mínimo de R$ 608 a 755, fora essas despesas extras. E existem pais que têm mais filhos. Quanto mais filhos você tem, mais você paga a pensão, independente se você está trabalhando ou não, tá? Então eu quero deixar claro isso.
Porém, eu sei que você deve estar perguntando aqui, mas doutor, o pai do meu filho hoje ele é autônomo. Autônomo dá para pagar um valor maior ou autônomo eu não sei a renda dele. E é onde eu vou mostrar esse truque agora que é muito importante. Como você vai identificar a renda desse pai? Simples. Primeiro, mãe, se esse pai é autônomo, olha essa dica que eu vou passar. Você vai fazer um cliente oculto. O que é cliente oculto? Vamos supor que esse pai trabalha numa vidraçaria. Você vai pegar um número de celular desconhecido, você vai fazer um projeto com ele, uma solicitação do serviço dele, para entender quanto que esse pai está cobrando por serviço. E um detalhe, sobe muito o valor desse orçamento, por quê? Para mostrar que esse pai sim, ele recebe valores altos dentro da empresa dele. Por outro lado, também é possível você pesquisar no Google se ele tem a empresa registrada. Dá para você pesquisar nas redes sociais dele se essa empresa hoje tem um Instagram ou se está no TikTok, para você demonstrar para o juiz que ele tem patrimônio dentro dessa empresa, que ele tem um círculo hoje de clientes através desse próprio patrimônio dele. Hoje tem. Dá para você saber, mãe, se esse pai tem capacidade econômica. Mas eu sei que você deve estar perguntando assim, tá, doutor, mas como que eu vou saber na realidade qual que é o valor exato que chega para ele de dinheiro para a gente conseguir um valor justo de pensão? Olha, como que a gente faz? Simples, mãe. Dentro do processo judicial, nós conseguimos expedir um ofício aos bancos para ver quais são os 2 últimos anos de movimentação desse pai. Além de verificar se ele tem veículo no nome dele, se ele tem lote, se ele tem casa no nome dele, porque faz com que, além dele ter uma renda em dinheiro, ele também tenha patrimônio para ajudar a subir o valor da pensão alimentícia. Até porque, lembra do que eu vou falar aqui, muitos pais que são autônomos, que têm carro, às vezes têm uma casa, eles investem mais dinheiro, talvez no seguro desse carro, no IPVA desse carro, do que no filho dele, que é o bem maior dele. Então saiba disso, mãe. Hoje é totalmente possível você identificar quanto que esse pai ganha e qual que é o valor justo que ele tem que pagar. Porém, se você conhece alguma mãe que está nesse conto, que o pai mente, esconde patrimônio, fala que não tem dinheiro, comenta aqui abaixo que eu quero ver a melhor desculpa. E a melhor desculpa eu vou chamar depois para a gente ter uma conversa e eu te orientar de maneira personalizada do que você pode fazer a partir desse comentário dele. Quero ver os melhores. Mas, mãe, continuando, saiba disso. Existem 2 tipos de pai. O pai que não paga pensão porque ele não quer e o pai que não paga pensão porque você ainda não acionou ele na justiça. E ambos os pais têm responsabilidade e devem ajudar. Por isso, fica no seu coração essa pergunta. Será que meu filho está recebendo o valor certo? Será que não poderia aumentar um pouquinho o valor dessa pensão? Até porque mudança de ano aumenta preço, aumenta imposto e necessariamente sua pensão também deveria aumentar. E através dessas dicas que eu passei para você, vai ser totalmente possível hoje você aumentar esse valor da pensão, você ter uma vida digna e parar de passar aperto com seu filho sozinho. Daniel, agora eu vou falar sobre autoridade, que eu esqueci de falar, eu falei direto.